vocês? Bom, meus amorecos, hoje eu quero reproduzir esse olho aqui. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês olharem, tá? Eu estou na vibe bem de fazer delineados gráficos, um olho bem trabalhado, com bastante glitter e tudo mais. Então hoje eu vou me desafiar a fazer esse olho. Bora! Bom, gente, para essa maquiagem eu vou fazer toda a minha preparação de pele, aquele mesmo esquema. Já tem vários vídeos aqui no canal ensinando a fazer uma super pele, tá bom? Então eu vou aparecer aqui de pele pronta pra gente poder fazer esses olhos juntos. Bom, gente, já tô aqui com a minha pele prontíssima. E nos meus olhos, como base, tem apenas corretivo e pó, tá? Eu usei o pó pra poder selar, pro lápis não ficar passando ali e tudo mais. Eu peguei um lápis branco para poder fazer o desenho. Vou fazer o desenho agora do outro lado com vocês, para a gente ter mais ou menos um esboço aí. Bom, gente, vamos lá. Eu comecei os traços com o lápis branco, porque isso aqui é uma dica muito boa, principalmente quem tá começando aí a fazer delineados gráficos, né? Porque a gente sabe que é bem complicado. O lápis branco, ele vai te ajudar a ter uma base, e é bom que quando você errar, você pode simplesmente passar o dedo ali por cima, que já vai sair. Então, a gente tem uma margem aí pra poder errar muito maior, sem que estrague toda a maquiagem, né? Vocês podem ver que eu passo a mão ali várias vezes também, faço o traço, não gosto, refaço todo o traço, né? É assim mesmo, eu fiz de um lado, gostei, aí eu tive que reproduzir do outro lado, que a gente sabe que é sempre a parte mais complicada, né? Que é fazer igual nos dois olhos, ainda mais essa voltinha, porque ela não é totalmente arredondada, né? Ela tem um puxadinho ali. Enfim, aí eu fui fazendo, né, o design ali com um lápis branco, às vezes apagava, às vezes eu deixava, enfim, até eu conseguir fazer exatamente igual ou parecido. E aqui é onde a brincadeira vai começar, que eu peguei a paleta da Obsidian, né, pra gente começar a colorir isso tudo. Peguei primeiro a sombra preta, tá? Peguei um pincelzinho assim mais chanfrado, você pode pegar um pincel lápis também, um pincel bem mais pequenininho assim, um pouquinho mais gordinho, que ele vai te ajudar muito mais, mas infelizmente eu não tinha, só tinha esse chanfrado mesmo, então foi com ele, a gente vai ter que se virar com o que tem, né? Eu fui vindo com a sombra preta fazendo o contorno primeiro, né? Vocês podem ver que eu faço ali dentro da parte branca e não por cima, porque isso me ajuda a ter uma dimensão maior, né? Ter uma visão ali um pouco melhor de como que vai ficar o desenho, né, e tal. Aí agora a gente começa a vir fazer um esfumado, né? Eu vim com um pincel um pouco mais gordinho, né, bem grandão, com essa paleta de contornos que eu tinha. Porém, vocês vão ver que eu vou mudar de pincel porque ele é bem grandão, né? E como esse desenho ele é um pouquinho menor, eu senti que ele espalhou muito para fora do desenho, que não é legal, né? Não é o indicado ali, não é a proposta certinha pro delineado. Então eu voltei com aquele primeiro pincel que a gente estava usando para fazer a marcação. Peguei aquele contorno, a parte mais clara do contorno, né? Pra gente poder fazer uma transição com o marrom, né? Então a gente pega um pouquinho do preto ali que a gente já tinha aplicado, um pouquinho do marrom e vai puxando para a parte do meio da pálpebra, tá? Vocês vão perceber que eu usei esse marrom ali, puxei esse marrom por toda a pálpebra, tá? Eu deixei a pálpebra bem ali com os tonzinhos de marrom, tá? Pra ficar uma transição muito melhor aí no olho inteiro. Aí eu faço dos dois lados, tá? Aqui é bem importante a gente usar um pincel um pouquinho menor pra gente ter mais precisão, né? Nesse esfumado, pra gente não precisar esfumar ali pra fora do desenho, né? Então eu vim ali várias vezes com o marrom, porque eu queria que ficasse algo muito mais suave, realmente uma transição bem legal, tá? Agora eu vou fazer a parte interna do meu olho, vou pegar o preto de novo, tá? E aí, como vocês podem ver, eu faço tudo com um pincel só, tá? Pra mim é muito mais fácil, só que vocês vão perceber ali que eu tive um pouquinho de dificuldade porque eu senti que o traço ficou muito grosso, então eu vim com um delineador, tá? Esse delineador em caneta que eu tô usando, ele é da Eudora, tá? Ele é muito bom, pena que o meu tá no finalzinho do finalzinho já, mas ele me ajudou muito a deixar o traço muito mais fininho, né? Vocês podem ver que eu tava ali com um pouco de medo, porque o traço ali do desenho
Ele é bem fininho, né? E bem retinho. E aí depois eu faço essa volta ali quase no finalzinho do olho, né? Eu faço como se fosse um delineado, assim, a estrutura de um delineado, só pra não ficar muito voado assim. Ficou mais ou menos reto, como vocês podem ver. Vocês podem ver que no vídeo eu faço várias caretinhas do que eu tô achando. E aí agora eu volto com a sombra preta pra gente poder fazer essa transição de cores também, tá? Aqui, gente, é muito legal que vocês podem ver que dá pra fazer esse olho com um pincel só, né? Você não precisa de 50 mil pincéis pra poder fazer esse olho, é um olho bem versátil, assim, você usa pouca coisa. Eu venho com um marrom agora pra gente poder voltar a fazer aquela transição lá do preto com o marrom para ficar algo bem esfumadão, bem bonito, né? Então eu venho ali esfumando, juntando as duas partes, né? Sempre quando necessário eu pego mais marrom. E como eu falei para vocês, eu pego esse marrom e eu jogo ali mais pro meio da pálpebra mesmo, para dar um pouquinho mais de cor para essa pálpebra aí. Aqui eu continuo esfumando um pouquinho mais, sempre com a sombra preta, tá? Eu sempre gosto de voltar com a sombra preta no contorno desse desenho, pra gente sempre acentuar o formato dele, tá? Porque acaba que a gente usa muito marrom, muita sombra, e aí acaba perdendo um pouquinho o formato, então a gente sempre tem que estar voltando ali, tá? Lembrando com a mão bem leve, para que vocês não pesem aí o olho de vocês, tá bom? Não fique nada marcado, tá? É sempre interessante também vir com um marronzinho pra gente poder fazer essa transição bem bonitinha. Eu gosto sempre de limpar ali a parte do meio, porque no olho que a gente escolheu não tem a parte junta, né? O meio é mais separadinho. Agora eu venho com um corretivo mais claro, esse que eu tô usando é da linha Fios da Ruby Rose, tá? Uns 2 tons mais claros que o meu. Eu venho limpando meu pincel, eu indico vocês limparem melhor o pincel de vocês para não correr o risco de ficar cinza, tá? Como acabou ficando com o meu. Então eu venho ali passando o corretivo por cima para deixar esse formato desse olho bem acentuado, tá? Deixar o bem mais marcadinho ali, bem bonitinho. Venho esfumando com os dedos mesmo, tá? Empurrando ali um pouquinho. Vocês podem ver que eu aprovei ali, tá? Eu volto ali com a minha caneta delineadora da Eudora, tá? Que eu sou apaixonada por esse delineador. Venho acentuando aí o formato do delineador, né? Essa parte de fora ali pra gente deixar mais pretinho, mais bonitinho, né? É sempre importante porque esse olho, a parte redonda, né? Conforme a gente vai aplicando sombra, às vezes perde um pouquinho o formato, né? Então eu gosto sempre de vir com um delineador logo em seguida pra gente poder acentuar tudo isso bem bonitinho. Eu volto com o meu pincel, tá? Com um pouquinho ali de sombra preta para poder fazer melhor esse esfumado, né? Eu gosto sempre de caprichar nessa parte do esfumado, vocês perceberam, né? Sempre capricho muito e eu tô gostando muito do resultado, né? Eu tô sentindo que ficou bem parecido ali com a referência. Obviamente que não vai ficar igual, ela é uma maquiadora, a gente aqui tá só ensinando alguns passinhos, né? Gostei bastante dessa parte. Aí a gente vem com um glitter, tá? Esse glitter aqui da paleta da Obsidian é muito, muito, muito pigmentado. Ele é muito bonito. Eu tava um pouco em dúvida entre 2 glitters, mas na hora que eu peguei ele, eu fiquei, ai, só quero ele. Ele vai ficar perfeito nessa maquiagem aqui. Amei. Vai ser ele mesmo e eu aplico ele por toda a pálpebra, tá? Pegando também na parte preta, tá bom? Aí eu tava pensando um pouquinho como é que eu ia fazer a segunda parte ali, que vai ser meio complicada. Volto com o meu delineador e faço o outro delineado, tá? Sim, temos 2 puxadinhos nessa maquiagem. E aí ele é mais esticadão mesmo, tá? Ele não é tão estruturado assim. Ele é como se fosse uma garrinha mesmo ali pro lado de trás, pra parte de trás. E aí eu faço um na parte de baixo também. E aí eu aproveito pra juntar esses dois, tá? E dar um pouquinho mais de estrutura. E assim vai ficar. E eu tô achando muito parecido com a referência. Tô gostando bastante. Eu volto ali com uma sombra cremosa dessa paleta da Obsidian, tá? Que é maravilhosa. Pra gente poder fazer essa parte de baixo, tá? Volto com aquele mesmo pincel que a gente usou pra maquiagem inteira. E eu gosto de usar ele também porque ele ajuda a pegar um pouquinho na linha d'água, tá? Não totalmente na linha d'água, tá? Só em alguns pontos ali pra poder não irritar o olho, tá bom? E depois eu venho já com uma sombra preta, né? Da mesma paleta pra gente poder selar tudo isso e não ficar nada escorrendo, né? Porque você sabe que essa sombra cremosa ali, ela pode acabar escorrendo um pouquinho, tá? E assim ficou um dos lados. Vou fazer outro lado e vocês vão ver como vai ficar. Bom, besties,
Assim ficou a maquiagem, gente. Eu fiquei apaixonada por esse olho. É um olho bem mais trabalhado, né? Um pouquinho mais difícil de se fazer. Você precisa de muitas habilidades ali, né? Quem gosta muito de fazer delineado é uma maquiagem, assim, boa pra gente poder se desafiar, né? Eu adoro trazer esse tipo de maquiagem, né? Toda diferentona. É bom pra gente conseguir treinar bastante. E também aproveitei pra fazer uma boca, né? Mais preto assim. Usei um pouquinho do glitter que eu usei nos olhos. Eu usei na boca também. Deu um efeito muito bonito, apliquei um gloss, né, preto também por cima. E assim ficou a maquiagem, gente. Ficou muito, muito, muito bonita. Eu espero muito que vocês tenham gostado também. E o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esquece de deixar muito like aqui embaixo, tá? Se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações pra você não perder nada. Não se esquece de comentar aqui embaixo também que ideias de maquiagem vocês querem que eu traga aqui pra poder me desafiar ou até mesmo ensinar vocês a fazer, tá bom? Um super beijo e tchau!